e até a próxima. Está na hora de eu entrar aqui, né? Eu queria convidar você com entendimento. Por quê? Nós passamos muito tempo em casa, né, queridos? Vendo o nosso culto online e orando a Deus para que as portas fossem abertas novamente. E Deus fez, por mais que a gente não possa se abraçar e estar mais junto um pouquinho, nós estamos aqui. Amém? Então eu queria te convidar a dar uma salva de palmas para o Senhor, mas em gratidão. Fala, Senhor, muito obrigada por estar aqui na sua casa. Eu te glorifico, eu te exalto. Foi Deus que nos presenteou com isso, queridos. Quantos irmãos missionários gostariam de frequentar uma igreja assim, sabe, com um banco confortável, com ar-condicionado? Fiquei emocionada, gente. Fiquei emocionada aqui com a presença de Deus. E eu fiquei pensando, meu Deus, que lindo que Deus é com a gente, né? E nós somos tão ingratos, nós estamos tão acostumados com coisa boa. Mas que Deus aqueça verdadeiramente no nosso coração nessa noite o amor, né? A chama pela presença dEle, que nos faz ficar constrangidos por tudo isso. Amém? Feche seus olhos mais uma vez e fale, Senhor, obrigada. Obrigado, né? Espera aí, gente, que eu preciso abrir aqui. Nós estamos no culto de missões. Esse culto acontece uma vez por mês. E um diferencial desse culto é que toda oferta é revertida para missões. Eu não sei se você sabe, todo culto a gente fala, mas às vezes passa desapercebido, você estava prestando atenção em outra coisa. Mas eu gostaria de te falar mais uma vez sobre os projetos que a sua igreja participa. Às vezes eu encontro pessoas que falam, nossa, mas eu contribuo com a comunidade. E você faz o quê? Sua igreja faz o quê? E é importante você ficar alerta nesse momento, porque a sua igreja faz, e faz muito, graças a Deus. Nós estamos lá em Guiné-Bissau, através do pastor Joaquim. Também no Ministério África para Jesus, com o pastor Osnei e família. Lá eles acolhem órfãos, viúvas, eles constroem escolas, eles implantam igrejas, entre outros. A gente também está participando com a MCM, que é dirigida pelo pastor José Rodrigues, e eles estão em vários países. Inclusive, eles têm o principal foco nos povos não alcançados. São povos onde o evangelho praticamente não chega. Então, eles estão lá e nós contribuímos para isso. Projetos Meninas dos Olhos de Deus no Nepal, que também já está se expandindo, né, para outros países. Nosso serviço social aqui da igreja, ele atende várias famílias aqui da igreja e também outras famílias necessitadas de cestas básicas, tá bom? De cestas básicas. E também temos ajudado, ainda que com pouco, a gente vai sempre tentando ajudar mais, né? O Centro de Recuperação para as Mulheres, ABA. Alguém já ouviu falar? É um centro de recuperação, enfim, não tem muito tempo. Nesse mês, nossa igreja também contribuiu com o Projeto Leite. E eu te convido até a entrar lá no Instagram e procurar Projeto Leite. E você vai ter mais informações sobre esse projeto incrível. E a gente também atende famílias da fazendinha, né? E sempre que há uma necessidade, alguma solicitação, nós também estamos atendendo. Ninguém sai daqui desamparado, não. Amém, igreja? Amém. Então, vamos para a palavra de Deus? Abra sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 12. E enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de me apresentar, porque muita gente não me conhece, porque tem muita gente nova. Quer ver? Eu vou fazer um teste. Quem não me conhece? Gente, viu? Quem começou a vir na igreja depois da pandemia? Não, nunca veio.
1, 2, 3, 4, 5. Ah, não, levanta a mão de novo. Depois da pandemia. Nossa, para aí, gente, rapidinho. Fica com a mão levantada. Líderes, olhem isso. Levanta a mão, gente, por favor, vocês que levantaram. Olha lá atrás. Olha ali. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para os irmãos? Vocês entenderam. Meu nome é Mariana. Eu sou casada com o Júnior. É aquele guitarrista lindo de branco, com a guitarra branca, aquele que está hoje ali. Ele é meio feinho, é o Alan, entendeu? O meu mais bonito. Tô brincando, irmãos. O meu marido, ele não está ministrando hoje, mas ele ministra guitarra. E vocês já devem ter visto ele. E eu tenho uma bebezinha linda de 4 meses que está aqui. O nome dela é Ayla, tá bom? Meu marido falou, Mariana, se apresenta. E você que está nos assistindo em casa também, beijos. Meu nome é Mariana. E 1 Coríntios, capítulo 12, a gente vai ler o verso 25. Mas fica com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai correr um pouquinho nela. Diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, essa é a Tua palavra e nós buscamos revelação dela, nós buscamos discernimento. Por favor, nos dá isso essa noite. Nós estamos aqui com o nosso coração aberto e sedento de Ti. Então, por favor, ministra os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ver noticiário. Eu não gosto muito de notícia ruim, não. Mas eu gosto de ver noticiário. Meu marido fica brigando comigo, reclamando. E, ultimamente, eu só tenho visto noticiários mais da Record, dos canais abertos da Record, né? Porque o outro canal esquenta o meu rosto, eu fico nervosa, chateada, aí eu logo tiro. Então, eu assisto mais o da Record. Mas notícia ruim não é bom, mas a gente gosta de estar sempre informado. Mas, lendo esse texto, quando eu li esse texto, Deus trouxe uma coisa muito forte no meu coração, a respeito de notícia ruim, de violência. E aí, eu fiquei lembrando de alguns casos que a gente vê, né? O que as pessoas são capazes de fazer com o corpo delas e com o corpo de outras pessoas. A gente está vendo tanta maldade de pai que abusa da filha ou dos filhos e pega o corpo, esquarteja o corpo, e só coisa ruim, só miséria. E quando a gente olha aquilo, a gente fica angustiado e pela nossa cabeça nunca passa, eu seria capaz de fazer uma coisa dessa. Muito pelo contrário, a gente fala assim, nossa, eu nunca seria capaz de fazer uma coisa dessa. Nem com o meu corpo e nem com o corpo de ninguém. Como que tem gente que consegue fazer isso com alguém? Quem já pensou isso vendo uma notícia ruim dessa? Não é assim que a gente pensa? Como essa pessoa foi capaz de fazer isso? É assim que a gente pensa. E do contrário, para a pessoa que foi vítima, mas como aquela pessoa não se defendeu? Gente, eu não consigo entender um cara que entra com uma arma e mata 15 pessoas. Alguém consegue entender? Porque eu não consigo entender. A gente pensa assim, por que um não veio por trás e pum, deu uma bofetada nele, né? Mas, enfim, essas coisas acontecem, a gente fica com raiva, mas pensa, isso nunca vai acontecer comigo. Se Deus quiser, amém? Nem você fazer, nem acontecer, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas nós estamos olhando para um corpo natural, para um corpo físico. Esse aqui, ó, olha para as suas mãos, para essa carne aí. Mas a gente se esquece que existe um corpo espiritual. Um corpo que você faz parte, um corpo que você é membro. Vamos correr um pouco no texto. Esse texto que eu li, que foi 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele fala um pouco sobre as distribuições de dons espirituais. Ele fala que o Espírito Santo, ele derrama dons a cada um de acordo com aquilo que ele quer fazer naquela pessoa. E ele fala assim, o mesmo Espírito que derrama em cada pessoa e que escolhe,
Ele também derrama sobre um único corpo. Então, vamos lá. Se ele derrama um dom sobre a minha vida, um dom sobre a vida da Andresa, um dom sobre a vida do Júnior, um dom sobre a vida da Ianca, é para que a gente use esse dom de forma individual? Não. Ele derrama isso sobre a gente para que a gente, juntos, venha concluir a obra dele. Amém? Isso é igreja. Isso é corpo de Cristo. E aí, nesse mesmo texto, ele vem dizer, o mesmo Espírito, ele habita no mesmo corpo, em um só corpo. Corpo que vocês são membros. E cada membro com os seus dons, com a sua tarefa. E eu já preguei várias vezes sobre esse texto, em cima desse texto. E eu vou ler um pedacinho dele, que foi o que me chamou mais atenção, para que a gente possa continuar a ministração. Que é o mesmo texto, só que a gente vai ler um pouquinho antes. 1 Coríntios 12, de 20 a 25. Tá assim. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizerem as mãos. Gente, eu anotei aqui, tá? E minha vista está fazendo assim, ó, no texto para mim. Então, vamos lá de novo. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizerem às mãos, não preciso de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos maior honra. Também os que nós não são decorosos, revistos de especial honra, mas os membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquele que menos tinha, para que não haja divisão do corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Agora que eu fui ver, que eu peguei uma versão que eu não queria, tá? Para resumir o que ele falou, é que um corpo tem vários membros e que a gente pega um membro, tipo assim, a cabeça. Nossa, a cabeça é bonita, né? Então, a cabeça eu tenho que cuidar mais, porque ela fica mais aparente. E aí, o pé, eu boto um sapato fechado, não vou deixar ele quietinho aí agora. O que ele está dizendo é que a gente não pode fazer isso. O que ele está falando é que todos os membros são importantes e que Deus colocou algo de especial em todos eles, para que ninguém pegue a mão e fale assim, mão, você é a mais importante. Foi isso que ele fez. E aí, nesse versículo que a gente leu, para que não haja divisão do corpo, me chamou a atenção. Quando eu li para que não haja divisão do corpo, como assim, Deus? Para que não haja divisão do corpo? Um sair da igreja, Mariana, bota isso no literal. Para que não haja divisão do corpo. Ui, meu Deus, que horror, um esquartejamento espiritual. Eu logo lembrei de notícia ruim, né? Ui, Jesus, cortar mesmo o corpo, ele me trouxe, gente, na mente assim, ó. Porque eu tenho pavor disso, né, gente? Quando eu ouço, eu logo tiro assim da televisão. Ah, fulano cortou o pedaço do corpo. Ui, sai daqui, não quero nem ver isso. E Deus trouxe isso à minha mente, um esquartejamento espiritual. Meu Deus, que peso, que negócio sério. E aí me veio à mente, será que ao causar divisão no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, nós estamos esquartejando o corpo de Cristo? Nós estamos sendo notícia nos céus, notícias no mundo espiritual, notícia no inferno, de coisa ruim, de tragédia. E eu falei, Senhor, não é possível, porque quantas vezes nós rejeitamos um irmão,
A gente não chega para ele e fala assim, te rejeito, sai daqui. Não, a gente simplesmente se faz de indiferente e não quer mais falar com ele, não fala. São uns pouquinhos, sabe? Uma mentirinha, uma fofoquinha. E aí a gente vai se distanciando como corpo. Uma decisão errada que você toma e não está nem aí para os seus irmãos. E nisso aí a gente vai dividindo o corpo de Cristo. Isso é muito sério. Amém? Isso é muito sério. E aí eu falei, Senhor, mas como a gente faz isso? Por quê? Se o Senhor está me trazendo isso à memória, eu não sabia que eu ia ministrar aqui. Então, aquilo veio muito para mim. Eu quis saber de Deus o que eu precisava fazer, o que eu estava fazendo para dividir o corpo. E aí, Deus me trouxe três razões, 3 porquês. E eu não tinha entendido muito bem, porque eu não sabia que eu ia ministrar. Quando a pastora falou que eu tive a oportunidade de vir aqui ministrar, eu entendi que Deus estava querendo falar com toda a igreja. Deus está querendo derramar sobre as nossas vidas um avivamento, amém? Deus está querendo derramar fogo do céu nas nossas vidas, para nos encher do Espírito Santo, para ganharmos essa cidade para Jesus, a nossa geração para Jesus e a futura. Mas para isso, é necessário que o corpo esteja bem ajustado. O corpo não pode estar esquartejado, cortado. Ele tem que estar todo juntinho, todo interligado. E aí eu vou citar para vocês o que ele me falou. Como nós negligenciamos o corpo de Cristo. Como nós estamos separando o corpo de Cristo. Em primeiro lugar, nós estamos fazendo isso pensando e agindo de forma individual. Alguém aqui tem restrição alimentar? Eu não posso comer certo tipo de alimento. Alguém aqui? Tem um ali? Então, eu tenho um irmão e ele tem restrição alimentar. Por enquanto, Deus vai curar ele em nome de Jesus. Ele não pode tomar leite, ele não pode comer coco. E minha mãe tem bastante cuidado com isso, porque a alergia que ele dá ataca o pulmãozinho dele. Então, ele já teve pneumonia algumas vezes. E agora, graças a Deus, ele não tem mais, porque ele não consome essas coisas. Mas se ele consumir, é certinho, né, meu filho? Ele fica todo vermelho, começa a tossir, ele dá sinais de que ele ingeriu aquilo que não podia. Por que minha mãe não dá o coco e o leite? Porque ela entende que aquilo vai fazer mal para ele. Vamos supor que meu irmão fosse um adulto já, com essa alergia. Ele iria comer coco? Ele ia tomar o leite? Não. Por quê? O paladar é bom? É muito bom. Leite, um coco, muito gostoso. Só que o organismo dele não ia aceitar. E aí, o que ia fazer? Fazer mal ao corpo todo. É exatamente isso que nós não fazemos. Como corpo de Cristo, ao invés da gente se preocupar com o corpo como um todo, a gente se preocupa só com a nossa parte. Eu não estou nem aí para o que fulano vai achar. Eu vou fazer mesmo porque a vida é minha, pastor não manda em mim, líder não manda em mim. E nós estamos negligenciando o corpo de Cristo. Porque nós estamos pensando somente em nós mesmos. Quando a gente comete um pecado, a gente não está cometendo pecado só contra Deus e contra o nosso corpo, mas também contra os nossos irmãos. É por isso que entre nós não pode ter fofoca, intrigas, mentira, disse-me-disse. Gente, fulano, não vou com a cara de fulano. Não pode haver. Porque tudo que nós fizermos vai contaminar o corpo de Cristo. A palavra de Deus diz lá em Colossenses 1:18. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Queridos, Deus distribuiu funções para mim e para você, e a cada um de nós. E é Ele quem dá o comando. Não sou eu e nem você que escolhemos o que Deus quer dar. Ele nos dá. A Bíblia fala para a gente buscar os melhores, mas Ele é quem dá.
Então você não tem que discutir com o seu irmão sobre o que ele está fazendo, sobre o que ele deixa de fazer, sobre o que Deus mandou ele fazer. Não, irmãos. Nós temos que nos preocupar conosco, com o que nós temos que fazer e ainda abraçar, apoiar e encorajar o nosso irmão. Porque Cristo é o cabeça e nós somos parte de um corpo. Amém? Gente, eu estou olhando para aquele relógio ali, eu não preguei com aquele relógio ali não, gente. Está me deixando nervosa aquele relógio ali enorme. Segundo lugar, além de pensarmos individualmente, Deus também falou muito forte no meu coração que o corpo está sendo dividido porque nós estamos nos dedicando pouco à oração e à meditação da palavra. No geral, nós sempre oramos muito pouco e lemos muito pouco a Bíblia, queridos. Nós deveríamos dar muito mais de nós para Deus. Mas o pior é que nas poucas vezes que nós oramos e lemos a Bíblia, é para quê? Senhor, será que eu devo comprar o carro? Pá. Senhor, será que eu devo casar com fulano? Pá. É sempre para nosso próprio bem, para a nossa própria vontade, para o nosso próprio eu. Dificilmente a gente abre a Bíblia e procura algo relacionado ao corpo de Cristo. Dificilmente a gente para no momento de oração para interceder pelos nossos irmãos. E está faltando isso no corpo de Cristo. Olha o que a palavra de Deus diz. Se nós lêssemos a Bíblia em função do corpo, olha o que nós aprenderíamos. Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Está lá em Tiago 5,16. Queridos, eu estou participando das lives de oração de 6 horas. Às vezes, ela não deixa, mas aí eu fico firme e forte aí, eu tento. Ela às vezes não deixa, que ela chora, quer mamar, e bate no celular assim. Gente, ela está demais, ela faz assim, pá, no celular e tira o celular da minha mão. Já saí da live várias vezes porque ela fez assim, ó, pá, com a mãozinha. E aí, eu estou assistindo as lives de oração e como é lindo ver o que Deus tem feito. Deus tem curado muitas pessoas, Deus tem feito milagres, porque é uma live puramente para orar e meditar a respeito do corpo de Cristo. Não de forma individual, mas a gente está ali orando como corpo. Por isso que é tão importante a gente participar da live de oração. Porque a sua igreja está ali. Você está ali sendo representado, só está faltando você. Então, 6 horas da manhã, lá na live de oração, nós precisamos orar uns pelos outros. A palavra de Deus está aqui, ó, confessai os vossos pecados uns aos outros. Ele está falando aqui, você não está sozinho, não. Você está passando por isso, por aquilo, está se sentindo incomodado, depressivo, angustiado, você não está sozinho. Você tem o seu irmão, você tem seu líder de célula, você tem o pastor. Procura confessar os vossos pecados. Mas por que a gente não vê isso na Bíblia? Porque nós estamos focando só naquilo que a gente quer, naquilo que a gente precisa. Quando nós começarmos a focar no corpo de Cristo, aí a gente vai começar a ter revelação de Deus, aquilo que a gente realmente precisa. Outra coisa que a gente lê é: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. 1 Coríntios 10, de 32, 33. Ele nos ensina o cuidado com as nossas atitudes. E ele não fala para a gente ter cuidado com as atitudes só lá fora, não. Ele fala para a gente ter cuidado com as nossas atitudes aqui dentro da igreja, com os nossos irmãos, para que os nossos irmãos não pequem, para que os nossos irmãos não caiam. E aí eu não estou falando só da roupa indecente que muita gente vem para o culto, não. Eu estou falando de uma mentirinha, eu estou falando de uma fofoquinha. Já viu aquela pessoa que lança e sai fora? Fulano está fazendo isso que você viu e sai.
palavra de Deus diz, maldito é aquele que causa o tropeço dos irmãos. Então, isso está na palavra de Deus. Se nós meditarmos na palavra de Deus em função do nosso irmão, em função do nosso corpo, às vezes, meu querido, você está aí perdido. Você está assim, gente, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei nem por onde começar, eu me enrolei, me meti em coisa que eu não deveria me meter. E Deus está falando assim, ó, meu irmão, começa a ser parte do corpo que você já é. Começa a se portar como o corpo de Cristo, que eu vou falar com você, eu vou te mostrar o que você deve fazer e sua vida vai mudar. Às vezes a única coisa que está precisando é você se tornar parte desse corpo. Não vir à igreja só para ouvir o que você precisa ouvir. É vir para a igreja para estar verdadeiramente em comunhão. Mas, Mariana, você está falando isso e eu não conheço ninguém aqui, eu não conhecia nem você. Irmão, começa a se chegar para perto. Vai nas lives de oração, assiste as redes. Gente, a célula dessa semana foi maravilhosa. Arrependimento, assim, ó, martelando na minha cabeça, arrependimento, arrependimento. Queridos, começa a participar das lives lá, aí você vai ver os comentários lá. Aí você um dia vai começar a interagir. E assim vai indo, meu irmão. Só não se aproxima quem não quer. Mas eu tenho uma notícia para você. Você já é parte do corpo. Você quer participar de um assassinato, de uma coisa ruim, que é esquartejar? Né? Eu não sei nem qual é o nome disso, né? Você não quer participar disso, né? Então, vem, meu irmão. Cola com a gente, você que está assistindo a gente aí, você faz parte do corpo, você interagindo aí e mandando esse link para as pessoas assistirem em casa e também conhecerem Jesus através dessa palavra. Então, meu irmão, você faz parte do corpo de Cristo. Nós precisamos tomar postura de corpo de Cristo. Amém? Deus espera isso de nós. A gente fica clamando, Senhor, derrama, derrama, derrama. Mas a gente não presta atenção de que derrama para quê? Derrama para eu romper na minha casa, com os meus filhos, com a minha... Só? Tem que haver algo mais, queridos. Nós, como corpo de Cristo, eu estava vendo de novo, eu adoro, eu sempre vejo as coisas a respeito do avivamento. E o país de Gales o avivamento veio através de um jovem de 26 anos, que largou lá o seminário dele para atender o chamado de Deus, voltou à cidade de Gales, lá, capital dele, e ele reuniu com um grupo de jovens e adolescentes e falou assim, ó, vamos buscar, vamos falar assim, ó, Senhor, derrama o teu Espírito, Senhor, derrama o seu Espírito. Todos eles juntos. Provavelmente não foi em horário de culto, ou se foi em horário diferente, pelo que eu entendi, mas estavam todos unidos com um único propósito. Eu sei que cada um aqui tem um propósito pessoal, mas se não passa pela sua cabeça ganhar essa cidade para Jesus e as pessoas que estão ao seu redor para Jesus, meu querido, você me perdoa, mas você está esquartejando o corpo de Cristo. Porque o nosso propósito como corpo, em primeiro lugar, tem que ser ganhar essa cidade para Jesus. Amém? Mas, Mariana, não estou ganhando nem a mim mesmo. Meu querido, quando você começar a trabalhar com o corpo de Cristo para ganhar essa cidade para Jesus, tudo vai mudar. Amém? Conheço gente que fumava. Ah, mas Mariana... Não, vai. E foi tomando nojo de cigarro, foi tomando nojo das coisas erradas. Acabou. Graças a Deus. Então, queridos, vamos tomar a postura de corpo de Cristo agora. E a último como que Deus me deu, como estamos negligenciando o corpo de Cristo, é que nós não estamos amando aquilo que Deus ama. A palavra de Deus diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Efésios 5, de 1 ao 2. O que você tem amado, meu querido? O que está lá no seu ponto alto, na sua escala de valores? Ah, Mariana, é Deus, com certeza, é Deus.
Quanto tempo você tem orado, então, a Deus? Ah, Mariana, eu oro o tempo todo, eu oro indo para o trabalho, mas eu não consigo tirar um período de oração, mas eu trabalho bastante. Querido, aquilo que nós dedicamos mais tempo na nossa vida, aquilo que tira mais o nosso pensamento e a nossa atenção durante o dia, é aquilo que nós mais amamos. Não tem jeito. Aquilo que você se dedica mais, é aquilo que você mais ama. Não é verdade? Então, nós precisamos rever nossa escala de valores. Amar aquilo que Deus ama. Ai, Mariana, eu já até desisti dessa palavra, porque, queridos, não desiste não, sabe por quê? Deus não desistiu de nós. Eu estava lá em casa, domingo de manhã, meu marido saiu para a igreja, porque ele, amor, vou te expor. Ele não me deixa ir em todos os cultos, porque eu tenho uma doença autoimune, então tenho que ficar quietinha e vir só em um culto, né? Aí, ele não me deixa vir em todos os cultos. Te amo, amor. Aí, eu estava lá domingo de manhã, ele saiu, fui trocar a fralda da minha filha. Antes de trocar a fralda, eu peguei o celular e li esse versículo. Esse versículo entrou, gente, como eu falei, esquartejamento, para que não haja separação do corpo de Cristo, entrou na minha cabeça como um esquartejamento. Eu fiquei tão nervosa com aquilo. Gente, a palavra, essa aqui, ó, essa que vocês estão ouvindo, fez assim, ó, borbulhando, deu tempo de eu pegar o celular, botar, sabe digitação? Quando você bota o microfonezinho para digitar, muita gente não sabe que tem isso, mas tem. Você bota o microfonezinho, eu trocando a fala diária, eu falei, não sei o que, ponto 2, ponto 3, Eu, meu Deus do céu, tô tão ruim assim, meu Deus. Estou esquartejando mesmo o corpo de Cristo. Queridos, mas não foi. Foi porque Deus sabia que dia 2 de setembro, às 8 horas da noite, eu e você, qual o seu nome? Eu e você estaríamos aqui. Deus não desistiu de nós. Graças a Deus. Você pode dizer, graças a Deus. Deus quer derramar sobre nós algo novo. Deus quer derramar o avivamento. Mas nós precisamos estar unidos como corpo. E olha o que a palavra de Deus diz. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e que devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Me lembrei de uma coisa, nós estamos aqui no culto missionário, né? Gente, não venha para o culto missionário sem abençoar, sem ofertar. Isso tudo vai para missões, como eu falei. Como pode, gente? A gente só querer receber e nunca dá. Eu achei uma coisa muito engraçada e eu vou expor meu marido de novo. Esses dias, eu estava separando alguns alimentos para dar. Aí eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Tem coisa aqui na minha despensa que fica aqui 2 meses e eu não uso. Peguei, gente, tudo que tinha 2 na minha casa. Tudo que tinha 2. Saí pegando tudo que tinha 2. Aí eu pegava de um por um. Eu pegava e passava. E ele estava me vendo passando. Eu não falei nada com ele. Eu pegava errado, tá? Tinha que ter falado antes, né, meu amor? Aí eu pegava e passava. Aí Júnior olhou para mim do corredor e falou assim, Mariana, você está dando tudo que tem dentro da nossa casa? Eu falei assim, amor, tô brincando, não falei isso não. Eu falei, não, amor, eu só tô dando que a gente tem 2. Ele, então tá bom. Queridos, nós não precisamos de tanto, não. Eu não tô falando isso por nada, não, gente. Porque tem mês que eu não dou, porque eu não tenho. Mas quando a gente tem que dar. A gente tem que abençoar mesmo, porque isso aqui é muito passageiro, gente. E tem pessoas precisando. Quantos aqui em algum dia, em alguma área da vida, já precisou de alguma coisa? Quantos aqui já precisaram de alguma coisa, sabia de alguém que podia te ajudar e não te abençoou? É a realidade. Talvez você seja essa pessoa na vida de alguém. Ai, mas Mariana, eu tenho tão pouco, mas você tem 2 sacos de feijão? Dá um, abençoa a pessoa. Amém? Precisamos, principalmente, abençoar os nossos irmãos da fé. Olha o que diz lá em Gálatas 6, 10, 20 segundos. Por isso, enquanto tivermos
oportunidade. O que ele está dizendo? Enquanto vocês ainda não foram arrebatados para o céu, façam o bem para todos, mas principalmente aos da família da fé. É isso mesmo. Ele está nos ensinando